saber se é verdade ou mentira o que nós pregamos, se você vir aqui e obedecer. Por isso eu sempre digo que se você vir e obedecer e a sua vida não mudar, eu como a Bíblia, eu rasgo a Bíblia e vou servir o diabo, é isso mesmo. Porque a minha inteligência se recusa a aceitar, crer numa palavra que fica só no papel. Ora, se está escrito, tem que se cumprir. E Deus está lhe buscando, lhe chamando para mudar a sua história. Não é para você mudar de religião, não. De placa de igreja, não. O nosso Deus é muito maior que placa de igreja, que religião. O nosso Deus quer que você mude de vida, de história, de condição. E para isso, só depende de uma atitude sua. Deus nunca vai fazer o que você tem que fazer. O vir, o se tornar para Ele, o buscar esse Deus é contigo. Fazendo a sua parte, Ele fará a dele. Que o Espírito Santo mais uma vez possa iluminar a sua casa, a sua vida e a sua família. Vamos unir a nossa fé em oração. Eu estou aqui mais uma vez lhe convidando para juntos orarmos, uma vez que sempre estamos, nesse horário, iniciando o dia, apresentando a Deus as nossas primeiras palavras, os nossos primeiros pensamentos. Você pode preparar um copo com água ou uma caneca com água, como eu tenho aqui a minha, uma vez essa água consagrada, energizada pelo poder de Deus, onde ela chegar ou em quem ela chegar, chegará também o poder transformador, uma vez que tudo é possível ao que crê. Ora, se tudo é possível ao que crê, então é possível sim a sua vida ser transformada, é possível o seu filho ser curado, é possível esse vício acabar, é possível a sua vida ela ser transformada como Deus transformou água em vinho. Você pode deixar aqui o seu nome para oração, você pode se inscrever no canal, porque não paga para fazer isso, não custa nada, é só clicar em inscrever-se, e aí você se inscrevendo, você recebe uma cobertura de orações, e também todas as vezes que estamos aqui ao vivo, você é notificado. Então clica aí para você se inscrever, e aí nós já vamos unir a nossa fé, nós já vamos falar com quem resolve, com quem pode mudar toda e qualquer situação, determinando assim também que esta terça-feira seja uma terça-feira de boas notícias, uma terça-feira de portas abertas, uma terça-feira de milagres, que nesta terça, dia 10 de junho, você alcance as maravilhas que estão contidas na palavra de Deus. Se possível, feche os olhos, é momento de oração. Em o nome do Senhor Jesus, ó Pai, aqui estamos na Tua santa presença em oração e sabemos que o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos, mais do que pensamos. Sabemos que o Senhor é poderoso para mudar toda e qualquer situação. Então agora, meu Deus, nesse exato momento, toca nessa pessoa que se encontra aflita, angustiada, desesperançada. Toca de tal maneira, meu Deus, que aconteça a cura, a libertação, a transformação. Meu Deus, nós sabemos que sem o Senhor nada podemos fazer. Sabemos que sem a Tua intervenção, sem a Tua presença, nós estamos fadados ao fracasso. Porém, contigo somos mais que vencedores. Então, em o nome do Senhor Jesus, meu Deus, que neste momento os principados, potestades, forças do mal que caiam por terra, que toda maquinação do mal caia por terra, que toda doença, enfermidade, toda maldição seja quebrada. Eu ordeno agora, espírito opressor, depressor, saia da vida desta pessoa, da família, do corpo, dos caminhos dessas pessoas. Oh meu Deus, ilumina agora cada uma dessas pessoas que estão participando dessa oração. Que haja salvação nesta casa, que haja paz, harmonia, alegria, meu Deus. Oh, meu Pai, abençoa essa terça-feira, que seja uma terça-feira de boas notícias, que seja uma terça-feira de sinais, que seja uma terça-feira de respostas, meu Deus, pois nós
entregamos tudo e a todos nas tuas mãos, na certeza do milagre, na certeza do sobrenatural. É o que nós determinamos em o nome do Senhor Jesus, que a água que essa pessoa preparou, que seja consagrada, energizada, que ao beber dessa água, que essa pessoa receba saúde física, saúde espiritual, meu Pai. Oh, meu Deus, nós abençoamos os fiéis da sua casa, os inscritos no canal, os nomes que incluíram aqui para a oração. Nós determinamos que a paz que excede todo entendimento possa reinar nessa casa, reinar nessa família. Aí onde você está, minha amiga, meu amigo, receba a presença de Deus, receba a força de Deus, receba o poder de Deus. Coloque uma das mãos na sua cabeça, simbolizando a mão do Senhor Jesus, abençoando a sua vida. Receba paz, receba força, receba vida. E você que crê, diga: eu estou abençoado em nome de Jesus. Amém. Amém? Beba dessa água crendo no sobrenatural. A igreja Hospital da Alma fica aqui na Avenida Amazonas, 1744, aqui em Belo Horizonte, Minas Gerais. Nesta quarta-feira nós temos aquele culto de ensinamento da palavra e de adoração a Deus, às 8 da manhã e principalmente às 7h30 da noite, sendo que às 7h30 da noite nós transmitimos, pelo canal aqui no YouTube, principalmente para aquelas pessoas que moram em outra cidade, em outro país, pessoas que são membros virtuais, que não dá para vir aqui presencialmente, mas elas fazem da casa delas, uma extensão da igreja Hospital da Alma, tá bom? Então você pode participar também virtualmente nessa quarta-feira. Que Deus abençoe a todos. Eu vou deixar você aqui com uma pregação para te fortalecer espiritualmente. Se você puder ficar mais um pouco, ouça, que só vai agregar, só vai lhe abençoar. Se você não puder ouvir agora, assim que você puder, você vai ouvir, tá bom? Deixa o seu like aí também, dá um cliquezinho no joinha, que fazendo isso você nos ajuda a evangelizar. Deus abençoe. Bom dia. Se você está com a Bíblia, já abra aí no livro de Mateus capítulo 8, e quem estiver virtualmente, procure participar, como se você estivesse realmente aqui na primeira cadeira. Daqui a pouco nós vamos fazer a oração de limpeza espiritual, de quebra da maldição, cura dos vícios, solução de problemas antigos. E se alguém aí na sua casa manifestar com um demônio, incorporar um espírito, não se preocupe não, porque o mesmo Deus que ordena que o diabo manifeste, Deus ordena que ele manifeste amarrado, Deus ordena que ele já manifeste caindo de joelhos. E o mesmo Deus que permite um demônio aí incorporar, manifestar, é o Deus que vai mandar embora, vai libertar essa pessoa. É o mesmo Deus que faz com que o doente é curado, o cativo é liberto. Então você que está virtualmente, procure participar realmente como se você estivesse aqui. Tem alguém com dor? Tem alguém aqui sentindo dor física? Tem ou não? Se tem, levanta a mão. Bicho, eu estou com uma dor terrível. Tem alguém? Porque uma dor crônica, uma dor que não passa, que você toma remédio, não passa. Problema crônico, problema antigo, doença incurável, aquela área que você não consegue lograr êxito, que você não consegue ter sucesso, você não consegue vencer, caracteriza a ação de um mal. Eu sempre enfatizo isso. Caracteriza a ação de um mal. O diabo, preste atenção, o diabo não respeita tempo, o diabo não respeita idade, o diabo não respeita crachá, o diabo não respeita título, o diabo não olha assim, ele tem 20 anos de crente, então não posso entrar ali não. Ele tem um título de obreiro, de pastor, de missionário, seja lá o que for, então não posso entrar não. O diabo não vê isso não. Eu queria que você entendesse que o fato de você estar na igreja, de você orar, de você buscar a Deus, não quer dizer que isso vai te blindar. Sem fé, é impossível agradar a Deus. O que significa isso? Sem o uso da fé, é impossível você agradar a Deus.
Sem o exercício da fé, é impossível você agradar a Deus. E se eu não agrado a Deus, não tem como Deus me socorrer, me blindar, me proteger, não tem como Deus me livrar. Se ele não está coadunando, concordando com as minhas atitudes. A Bíblia diz, andarão dois juntos, se entre eles não houver acordo. Como que Deus pode andar comigo, estar comigo, se entre eu e Ele não há um alinhamento? Eu concordo em algumas coisas, outras não. Eu concordo até onde me convém na Bíblia. Quando mexe, com o meu orgulho, meu ego, aí eu já não concordo. Eu creio só na parte que eu vou vencer, eu vou conquistar. Eu creio só até aquela parte que eu adoro, que eu canto, que eu louvo, que eu me emociono. Mas naquela parte que está escrito lá que eu devo dizimar, ofertar, ir para o altar, aí eu já não concordo, eu já não creio. Então, quantas pessoas que estão sendo vítimas de um demônio, de um mal, do diabo, mas o principal demônio, o principal diabo, o principal espírito que vem atuando e vem matando pessoas, não é o câncer, não é a depressão. A principal doença que vem matando milhões de pessoas é a incredulidade. É justamente a pessoa, ela não se submeter, não se comprometer com a palavra. Se perguntar para ela se ela quer as promessas, ela quer. Se perguntar se ela quer as bênçãos, ela quer. Quer proteção? Quero. Quer que Deus te blinde? Quero. Quer ser livre agora do problema? Quero. Mas agora você está disposto a obedecer conforme diz a palavra, não é do teu jeito. E aí tem gente que ou ela começa e para, ou ela nem começa. Poucos começam e continuam. Poucos. Quantas pessoas, todo dia a gente coloca aqui os áudios, começando o culto, a pessoa falando, eu fiz um voto de ser dizimista fiel aí no hospital da alma, e eu tive essa resposta, esse sinal, esse milagre. Mas quantas dessas que ainda permanecem fiéis? Quantas que mesmo provando dos sinais de Deus pararam? Aí ela tem que esperar o leite derramar de novo, ela tem que esperar acontecer uma tragédia, ela tem que esperar acontecer o pior, para se dar conta que ela deveria ter permanecido com Deus, para se dar conta que ela deveria ter obedecido a Deus, escutado Deus. Quantas pessoas que infelizmente ela só serve a Deus ou busca a Deus se a unha estiver encravada, se ela estiver com alguma dor, se ela estiver sofrendo. Porque melhorou um pouco, ela afrouxa. Ei, melhorou um pouco, ela para. Presta atenção. Quantas pessoas que ela vê o diabo manifestado, o Satanás, Deus ele faz assim, ó. Deus ele usa a palavra. Aí Deus ele vai e usa o testemunho. Aí Deus usa a palavra, Deus usa o testemunho, não funcionou. A palavra não funcionou, o testemunho não funcionou. Aí Deus tem que usar a mula, tem que fazer a mula falar. Aí a mula fala. Você nunca viu a mula falar? Nunca viu, não? Lógico que você já viu, rapaz. Não foi a mula que falou? Foi ou não foi? Não tem a Bíblia? Não diz que a mula falou? Ela continua falando. Aí manifesta um demônio. E Deus usa a mula, o jumento, o demônio, o diabo, para falar que Deus existe. Qual é o problema que o diabo coloca? Que a pessoa, se ela não obedece, o diabo age. Deus está usando quem? O jumento, a mula, para ver se o outro jumento acorda e ouve, é ou não é? Porque está sofrendo, está gemendo, está padecendo, mas não desperta. E aí Jesus, ele diz assim, desperta, ó tu que dormes, levanta-te de entre os mortos e Cristo te iluminará. O meu relógio tem o poder de me despertar. O meu relógio me acorda, mas ele não me levanta da cama. Ele me acorda, mas não me levanta.
O meu relógio tem o poder de me acordar, mas me levantar, tomar atitude, decisões, sou eu que tenho que tomar. É cada um. Eu tenho que fazer a minha parte, senão Deus não faz a dele. E aí a mula fala, o diabo manifesta, para ver se a pessoa desperta, acorda, e nem assim. Nem assim. Hoje eu atendi um senhor que já vem aqui na igreja uns 200 anos. Aí quando eu faço aquela perguntinha básica, que eu não deveria fazer, porque eu olho você todo dia na igreja, você está todo dia aqui na minha reunião, todo dia eu estou vendo você aqui, cantando, orando, louvando, todo dia você está ouvindo a mesma coisa. Então, eu não deveria perguntar, você é dizimista? Porque na minha cabeça, está todo mundo obedecendo. Na minha cabeça, no mínimo, você está sendo fiel. Aí vem ele, só sofrimento. Aí eu pergunto, senhor, é dizimista? Senhor? Quando fala assim é porque está querendo pensar a resposta. Senhor, se faz de bobo. Eu ajudo quando posso. Falei, não. O senhor não entendeu. O senhor recebe quanto? Ganha quanto? Tanto. Ele falou, tanto. Está desempregado? Não, tanto. Tá. O senhor dizima? Senhor? Não. O senhor quer o quê? Porque orar, eu oro. Mas se não houver obediência, não tem quebra de maldição. Pessoal, preste atenção, a maior doença, anota e não esqueça, a maior doença que existe, chama-se a doença da incredulidade, da desobediência. Aí, ele não manifesta com o demônio. Ele não incorpora com o demônio, não, na hora da oração forte. Que coisa linda. Mas falou de dízimo e de oferta, ele dá as costas. Falou de dízimo e de oferta, ele não concorda, ele duvida. Isso é pior do que manifestar com o demônio. Isso é pior do que feitiçaria. Isso é pecado pior que feitiçaria. É conhecer a verdade e não praticar. E isso tudo nasceu na Babilônia, que é a raiz de Babel, é a torre de Babel que está sendo construída dentro das pessoas ao longo dos anos, das gerações. O que tinha lá na Babilônia? Os judeus foram levados para a Babilônia como escravos. Lá na Babilônia, eles construíram a sinagoga, que era a casa de Deus, para adorar a Deus. O que tinha na sinagoga? Adoração. O que mais que tinha? Pentateuco, a Torá, os 5 primeiros livros da Bíblia. Tinha palavra. Tinha mais o que, bispo? Tinha oração. O que não tinha na sinagoga? Não tinha sacrifício. A Babilônia não permitia o povo sacrificar animais. Então, na Babilônia, tinha adoração, tinha oração, tinha palavra, mas só não tinha sacrifício. O diabo diz assim, ei, canta, ora, leia a Bíblia. Só não vai para o altar. Só não seja fiel a Deus. E o que tem de igreja, o que tem de gente buscando essas sinagogas, vão colocar que eu tenho uma palavra motivacional, que eu choro, que eu me emociono. As palavras são lindas. E graças a Deus não precisa dizimar, não precisa ofertar, não precisa, ir para o altar. Porque aí, não tendo esse comprometimento na fidelidade a Deus, você tem uma sensação de bem-estar, que a Bíblia diz que te leva para a perdição e você nem está vendo. Você não está nem percebendo.
O receio do diabo é que você chega no altar. O diabo não tem medo e não se preocupa de você chegar até a primeira cadeira. Você pode sentar na primeira cadeira. O diabo não está preocupado. Agora, quando você vem para o altar, espiritualmente falando, em termos de ser fiel, obedecer, na hora que Deus chama para fazer voto, você faz. No que diz respeito a dizimar, é o primeiro pedaço do bolo. É considerar Deus como o mais importante, como o número único. Qualquer valor que chegar, o que eu tenho, ou o que chegar, não importando a quantia, se é R$1, se é 1 bi, 1 tri, 1 milhão, eu sou fiel. Pela minha fidelidade, Deus está me blindando, me guardando, me protegendo. Pela minha fidelidade, Ele abre as janelas dos céus, Ele derrama as bênçãos sem medidas. Pela minha fidelidade, Ele está me sustentando. Então, quando você tem essa consciência, o poder de Deus é que vai te proteger de tudo. De tudo. Lá na parábola do servo, dos talentos, o servo não fez nada de errado, não. O que enterrou o talento. Ele não roubou. Ele guardou o talento. Na hora que o Senhor veio pedir contas, ele entrega o mesmo talento aqui. Ele não entregou menos, não. Na hora que ele entrega o mesmo talento, o que o Senhor fala? Você podia ter pelo menos ter tido o capricho de ter colocado no banco. Pelo menos você me entregava com juro. Você nem isso você quis fazer. Você não teve nem a disposição de pegar e colocar no banco. Simplesmente você pegou o talento que eu te dei, você guardou, botou no bolso. Fez isso aqui, ó. Pegou, botou no bolso. Está aqui. Você não quis ter trabalho, né? Você não quis ter comprometimento, né? Então o servo mau e negligente. Até o que tem vai ser tirado e dado a quem multiplicou. E a Bíblia, nessa parábola, faz menção que o negligente, ele vai ser lançado para fora. Até a salvação ele perde. Só porque negligenciou. Ele sabe, mas negligencia. Ele conhece, mas negligencia. Ele conhece a verdade. Eu estou falando isso para ver se há libertação, porque a libertação não está na oração, está em você conhecer a verdade e praticar. O que liberta uma pessoa do diabo, do feitiço, o que liberta uma pessoa da doença, do vício, do que for que ela está sofrendo, é um momento que ela decide, ó Deus, eu decido obedecer. Eu decido colocar a minha axologia do lado, eu decido seguir o que está escrito, crer como está escrito. Eu vou obedecer. É para vir todo dia, eu venho. É para orar, eu oro. É para ser fiel, eu sou. Mas não aceito essa situação. E aí, quando eu decido ser fiel, já brota em mim uma força. Uma revolta contra o problema, de não aceitar o problema. Porque você não nasceu para sofrer. O diabo não pode predominar na sua vida. Essa área que até hoje não mudou, tem que mudar. Esse tormento, esse sofrimento, não é seu karma, não é sua cruz. Tem que acabar. Ou Deus não está vivo? Ora, se Ele está vivo, os milagres são os mesmos, as promessas são as mesmas. Ele vai operar na sua vida se você também usar a fé. Agora, na época de Jesus, todo mundo recebia o milagre? Não, porque nem todo mundo usava a fé. Por isso que eu comecei o culto dizendo que sem fé é impossível agradar a Deus. Sem o uso da fé, não tem jeito. Aí diz assim, preste atenção, Mateus 8. Versículo 5 em diante. Nós já conhecemos, muitos conhecem essa passagem, mas o Espírito Santo sempre fala algo novo. A cura do criado de um centurião. O sujeito era rico, empresário, mas ele foi até Jesus para interceder pelo seu criado. Ele foi até Jesus porque o seu criado não tinha condições de andar. Não tinha condições de ir. Já que você não tem, eu vou por você. Eu vou por você. Eu vou lutar por você. Ele não resolve? Resolve. Ele não cura? Cura. Então eu vou lá. Vou falar com ele. Aí olha só. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião
implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama. Como se não bastasse de cama, ele está o quê? Paralítico. Sofrendo horrivelmente. Presta atenção. O rapaz, que era criado do centurião, ele ficou doente, como se não bastasse, ele ficou paralítico. Uma pessoa paralítica, na cama, ela está dependendo, porque uma coisa é você doente na cama, e você levanta, pelo menos para ir no banheiro, pelo menos para ir comer, fazer sua higiene, ou não é? E outra coisa é você, além de estar na cama, está paralítico. É isso aí. Presta atenção. Além de você estar doente, você está paralítico. Você depende dos outros para tudo. Essa mesma doença, presta atenção aqui, que paralisia ou que te paralisa, espiritualmente falando, ela acontece. Às vezes você não está literalmente na cama paralítico, mas você está com uma área da sua vida, você está sofrendo porque tem a ação do mal que te paralisa. E hoje você está dependendo da sua mãe para poder comer. Quem diria, hein? Depois de tantos anos, hoje você tem que ir para a casa da mãe para poder comer. Hoje você está dependendo de uma ajuda aí do governo. Hoje você está vivendo de migalhas. Ou você está literalmente precisando, dependendo de alguém, porque você está com uma doença incurável. Você está dependendo de remédios para dormir, para acordar, para comer, para parar de comer. Hoje você está dependendo do que mais? Hoje você é uma pessoa que está paralítica ou paralisada em alguma área da sua vida, que às vezes você mesmo já desistiu de lutar por ela. Desistiu de lutar por essa área. Por você achar ou pensar que não há solução, você mesmo já desistiu de lutar. Você mesmo perdeu as forças. Ou você está agora com um familiar que ele já desistiu de lutar. Você tem um familiar, um filho, um ente querido, um familiar que conhece a palavra, que já viveu a fé, mas nessa área que ele está paralisado, ele mesmo desistiu. Ele mesmo perdeu as forças. E hoje você poderia ser o centurião. Hoje você poderia ser o centurião buscando ajuda por esse familiar. Hoje você poderia ser esse centurião. Ele está de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Quando um mal, um demônio, uma maldição, um espírito entra na vida de uma pessoa, é isso que ele faz. Faz ela sofrer horrivelmente. Na alma, nos pensamentos, com traumas complexos, dúvidas, porquês. Tem gente que é complexada com tudo. Tem gente que é traumatizada com tudo. Tem gente que ela carrega uma raiva, um ódio, que ela quer bater e brigar com todo mundo. Tem gente que você fala A, ela entende C. Ela entende azul. Tem gente que ela tem a sua mente, a sua capacidade de raciocínio bloqueada. Está claro, está tudo transparente ali, mas ela não enxerga. Está tão simples, mas para ela está tão difícil. Parece que não tem jeito, não tem saída, não tem como, não tem maneira. Mas está tão simples assim. Está tão claro, está na cara. É só obedecer ali, é só seguir esse caminho aqui que vai dar certo. E a pessoa não consegue enxergar isso. Como que pode? Quem faz isso? Não, o diabo. O diabo tem N maneiras de atuar, de manifestar, de reinar.
Por que a gente diz que o pior demônio é o que não manifesta? Porque quando uma pessoa manifesta, incorpora com Satanás logo, ela mesma se dá conta de que tem um demônio, que ela não vai aceitar mais ele na vida dela, ela vai lutar e vai vencer. Mas quando não manifesta, tem os sintomas que caracterizam a ação do mal. Mas não manifesta, não incorpora, lá no fundo ela fica assim, mas será que é demônio mesmo? Será que não é porque todo mundo sofre? Será que não é obra do acaso? Será que, sabe, eu estou na igreja há tanto tempo, como que tem demônio? Eu nasci na igreja, eu comecei dizendo que o diabo não respeita tempo de igreja. O diabo não respeita seu crachá de membro, de pastor. Se tem uma deficiência, uma negligência na fé, se você não usa a fé, é pecado. Tudo o que não provém de fé é pecado. Se é pecado, tem brecha para o diabo. Sim ou não? Até o comer, a Bíblia diz, sem fé é pecado. Por quê? Porque a pessoa come igual o Satanás, que eu não sei se o Satanás come. Aí depois ela fica cheia de peso na consciência. Ah, meu pai, por que eu fui comer? Por que eu fui comer tudo isso? E agora? Olha só, já engordei 2 quilos. Acabou de comer. Porque ela comeu sem fé. Sem fé vai dar peso na consciência. Peso na consciência é pecado. Não é assim? Ah, já que vai comer, come, mas come com fé. Come com fé. Ah, não se preocupa não. Não fica depois remoendo, não. É ou não é? Depois vai para a balança para tu ver. Então, tudo que não provém de fé é pecado. Por exemplo, na hora de dizimar, eu tenho que dizimar com fé, crendo. Eu estou pedindo para você repetir aquela frase diante dos desafios, das lutas, das dificuldades. Eu estou pedindo para você falar, eu posso, eu consigo, eu realizo. Mas não é falar por falar, é falar eu posso, porque eu posso. Eu posso. Não interessa quem não acredita, eu posso. Eu consigo, porque eu vou conseguir. Não interessa quem duvida, eu consigo. E eu realizo, vou realizar. É você falar do fundo da alma, crendo. Daqui a pouco você vai alcançar. Aí, o centurião diz para Jesus, né? Ele está paralítico, está de cama, está paralítico, está sofrendo horrivelmente. Você que está virtualmente aí, nós já vamos fazer oração. Nós já vamos fazer oração. Mas você que está virtualmente agora, já que o Espírito Santo está falando agora, para você vai ser uma bênção. Porque para eles aqui não vai dar para fazer isso agora. Só vai dar para fazer quando eles chegarem em casa. Mas quem está virtualmente, está em casa, a oração que nós vamos fazer daqui a pouco, você vai fazer lá na cama. Mas não é para dormir, não. Você vai fazer lá no pé da cama. Você vai lá no quarto, na hora da oração, e a oração vai ser lá perto da cama. A não ser que não dê, porque aí você tem que ir lá na cama, a televisão só está na sala, aí você não vai ouvir, aí não dá. Mas de todo jeito, hoje, quando você chegar em casa, você vai lá na cama, você vai fazer uma oração, você vai botar a mão na cama, porque a primeira coisa, uma pessoa, quando ela chora porque perdeu o namorado, geralmente ela chora em qualquer lugar, mas principalmente onde? Na cama, sozinha. Aí fica lembrando o sorriso dele, lembrando o abraço dele. Ah, meu Deus, e agora? Não existe mais ninguém no mundo melhor do que ele. O que vai ser da minha vida? Ela fica lá chorando. Sim ou não? Nem sabe o que é livramento. Nem sabe o que Deus está livrando. Mas é boba mesmo, viu? Quando ela fica com uma dor, geralmente ela corre para a cama. Quando está com algum problema, geralmente é cama. Começa lá, fica lá. Você vai orar lá, vai dizer assim, ó, a cama vai ser só para eu descansar, ter paz, ter tranquilidade, mas nunca para o diabo me fazer sofrer, gemer, chorar. E se tem um demônio, ele vai sair. Se tem um espírito lá que fica tentando te jogar lá na cama, prostrar, ele vai ser amarrado, queimado, destruído. Aí,
Quando o centurião disse isso, no versículo 7 de Mateus 8, Jesus lhe disse: eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade, tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e ao outro: vem, e ele vem, e ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: em verdade vos afirmo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai-te e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora, o servo foi curado. Aqui, Jesus está dizendo assim, Jesus ficou tão admirado com a fé daquele homem, que Jesus virou para os crentes, para os servos. E Jesus disse assim, vou falar uma coisa para vocês. Assim como ele, muitos, que nem estão aqui na igreja, que nem são judeus, mas estão crendo e vivendo uma fé, muitos virão, por último, muitos virão de lugares distantes e vão tomar o teu lugar no reino dos céus. E porque você negligencia a fé, porque você não pratica a fé, porque você não vive a fé, você vai ser jogado para fora. É o servo mau e negligente. É você saber que tem que fazer e não está fazendo. Quem não queria a visita de Jesus? Todo mundo. Mas esse homem diz, não precisa não. Eu creio que uma palavra chega lá e ele é curado. Eu também sou homem sujeito à autoridade. Eu sei o poder da palavra. Eu sei que se o senhor falar, acontece. Não precisa muito não. Olha só. Tem gente aqui que a gente ora a reunião inteira, dá palavra, e ora. Acaba o culto, ela vem assim, o senhor pode orar por mim? Posso. Já que não valeu a oração toda que nós fizemos, eu posso. É diferente. Se você está sentindo mal, uma dor, você não vai embora sentindo mal. Você vai pedir oração. Mas tem gente que ela é assim. Quando ele chega lá, o servo que estava de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente, já estava capinando. Olha lá, estava capinando. Aí o centurião vem cá, ô Zé, o que houve? Aí o Zé vai falar assim, não, tem umas 2 horas atrás, sabe, deu um calafrio, aquele negócio assim, deu uma tremedeira, sumiu tudo. Levantei e vim trabalhar. Aí o centurião viu que era naquela mesma hora que ele estava falando com Jesus. Significa que agora, porque você crê na palavra, no poder de Deus, e você está disposto a obedecê-lo, o poder de Deus vai chegar lá no seu familiar, vai chegar lá na UTI, na CTI, vai chegar lá no familiar que está no vício, o poder de Deus vai chegar na causa que tem para sair, o poder de Deus vai chegar onde tem que chegar, e aquilo que está de cama, paralítico, aquela área da sua vida que está morta, vai ressuscitar, vai levantar e vai andar. Amém? A oração que nós vamos fazer não é bonita não, mas vai fazer andar. Você crê no poder da palavra? O centurião está dizendo assim para Jesus, não precisa falar muito comigo não. Comigo eu entendo que um pingo é o que mesmo? É um livro, não é só uma letra não. O centurião está dizendo assim para Jesus, eu creio na palavra, eu obedeço a palavra. Não precisa falar muito, eu já entendi.
Uma palavra resolve. Eu creio. Jesus se admirou da fé. Agora tem gente que Jesus se admira da incredulidade. Jesus se admira da incredulidade. Aí Jesus fala, mostra. A pessoa não faz. Aí por isso que Jesus diz, então o teu lugar na mesa vai ser dado para outro, já que você não está fazendo jus, já que você não está fazendo por onde, então vai ter que dar lugar a outro. Eu aceito o outro sentar na mesa, porque é coletivo, não é só para mim, não, é para todos. Eu só não aceito dar o meu lugar. O que é para mim, eu não vou aceitar perder. O que é meu, eu não vou aceitar perder. Você aceita? Outro tomar a bênção que era para ser sua? Um milagre? Então faça por onde? Faça a sua parte. Fique em pé. Nós vamos fazer a oração agora. Quem está virtualmente, se você pode ir lá na beira da cama, vai. E hoje, quem está aqui, quando chegar lá, de todo jeito você vai ter que ir para a cama hoje, não é? Quem vai para a cama hoje? De todo jeito. Nem que for um colchão no chão, é a cama. Nem que for uma manta no chão, mas é a cama. Você vai fazer a oração. Porque o diabo não pode te jogar, te paralisar. E as lutas que você está vivendo hoje, as guerras que você está vivendo hoje, as dificuldades que você está vivendo hoje vão acabar. Pode ter certeza disso. Um detalhe, preste atenção. Não viva por proposta. Viva por propósito. Porque quando você vive em cima de propostas, sempre vai ter uma proposta melhor. Sempre vai ter uma proposta mais atrativa. Você vai estar sempre se vendendo. Mas quando você tem propósito, você renuncia a algumas propostas que não vão te ajudar no seu propósito. Se o meu propósito é andar com Deus, servir a Deus, honrar a Deus, glorificar a Deus, você vai receber propostas que vão te tirar desse propósito. Propostas que às vezes são atrativas. Quando eu decido servir a Deus e andar com Deus, que eu era viciado antes, traficava. Traficando não tinha nem um dia sem dinheiro. Aí eu decido ser fiel a Deus, eu passo fome. Passo fome. Literalmente. De não ter o que comer. De vir uma proposta do diabo soprar e falar, e aí? Quando você estava na droga, no vício, você tinha. E agora você está com Deus e não tem? Não quer? Dá uma fugidinha para resolver isso aí? Proposta. Mas porque eu tinha propósito, eu disse, não. Eu não morro, mas permaneço no propósito. E porque eu permaneci no propósito, mudou. Transformou. Não desista. Insista. O Edinho, o Thomas Edison, o Edinho, que inventou a lâmpada. Essa lâmpada, sabe quantas tentativas ele teve? Ele fez? Ele fez 1000 tentativas. E aí ele escreve uma frase e diz assim: o fracasso está em desistir. O sucesso está em tentar mais uma vez. Não desista. Não é porque deu errado algumas que vai continuar dando, vai chegar uma hora que vai dar certo. Seja perseverante. Permaneça no seu propósito. Deus te chamou para um propósito. Então não para no meio do caminho. Não desista. Insista. Amém? Tem coisas que você tem que dizer não. Tem gente que tem o dom de falar não. Mas tem gente que para ela é impossível ela dizer não, porque ela fica preocupada em chatear, que a outra pessoa vai pensar, sim ou não. E aí o Paulo fala em Gálatas 1:10.
para a gente terminar. Coloca aí para mim, Gálatas 1:10. Porventura, procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. O Paulinho aqui, para os mais íntimos, o Paulo está dizendo assim, entre agradar homens e agradar a Deus, eu agrado a Deus. Não quer dizer que eu tenho que ser arrogante com os homens, mas quer dizer que o meu propósito pioneiro, principal, é agradar a Deus. E se esse propósito é agradar a Deus, vai desagradar alguns, o que eu vou fazer? Eu vou continuar no propósito. Quando você decide ser fiel a Deus no dízimo, você vai desagradar família, você vai desagradar a sua carne, vai ter pessoa dentro da sua casa, toda sexta-feira. Você chega lá, a pessoa diz assim, de novo? Foi para a igreja? De novo está dizimando? De novo está dando dinheiro na igreja? Está ofertando? Cadê Deus? É o Satanás para te tirar do propósito. É o Satanás para você discutir. Fica quieto. Porque a resposta vai chegar para essas pessoas com a sua vida transformada. Na hora que acontecer, na hora que mudar, ela vai ver, você não vai precisar falar. E aí ela vai entender que se ela quiser o mesmo, ela vai ter que buscar. Então isso tudo que a gente está apresentando aqui é libertação. A oração agora é a cereja do bolo. A decisão de ser fiel, de obedecer, de permanecer, já te libertou agora. Já te livrou agora. Você está aí cheio de dor. Está aí com peso nas costas. Está aí cheio de problema. Vai sair agora. Você crê?